Bom, boa tarde, todas e todos. Agradeço a presença de todos. É, Bom, também gostaria de agradecer à professora Gisele por essa oportunidade, né, dessa parceria com o NUPIC, e também lamentar que a gente não pode estar online, né? A gente está atualmente, eu, Gabriel, João, e a Pina, a gente está em atividades em outros lugares, né? A gente está participando de uma conferência agora, nesses próximos dias, então a gente não conseguiu estar presente para apresentar os trabalhos do nosso grupo, tá? Então, como estava no cronograma, né? A gente ficou responsável por fazer esse workshop que a gente nomeou de Educação Científica em Cenários de Risco e Incerteza, estratégias de ensino-aprendizagem para os desafios contemporâneos. Bom, para aqueles que não conhecem o NUPIC, né, então o NUPIC somos um grupo da USP, né, a gente apareceu aqui dizendo que minha conexão está instável. Então, se minha internet não ficar boa, enfim, meus colegas podem continuar aí a apresentação. Então, só apresentando aqui o. Deixa eu ver aqui. Ok. Apresentando no Talvez PIC, desliga a né? tua Como eu câmera, falei, Leandro. o NUPIC, ele é o Núcleo de Pesquisa em Inovação Curricular, né? Ele é um grupo que é coordenado pelo professor Maurício Petrocola, que também não pôde estar presente, porque ele também está em outras atividades, né? E o foco do NUPIC, ele tá focado, né, em pesquisas aplicadas, ou seja, o nosso foco, ele é em cima de conteúdos curriculares e novas formas de como a gente consegue ensinar e criar e desenvolver novos materiais para a sala de aula e para a formação de professores. Então, esse aqui só um histórico assim dos temas, né, que o Nupic já trabalhou, né? Então, o Nupic começa ali por volta de 2002, trabalhando a ideia da transposição didática e aí depois ela passa para o tema das emoções. Depois a gente trata do risco didático e hoje em dia é, a gente está com esse projeto no qual a gente faz essa conexão entre sociedade de risco, ideias relacionadas a futuro e a incerteza. Então vocês vão perceber ao longo das nossas apresentações como que a gente incorpora esses conceitos nas nossas pesquisas, tá? Então, então, essa tríade aí, ela é um novo tema que a gente quer trazer é, para de alguma coisa, para de alguma maneira trazer alguma inovação didática, né? Então, eu vou apresentar primeiro a minha pesquisa. Como eu falei, meu nome é Leandro, tá? Eu sou aluno de doutorado do grupo. Atualmente eu estou no doutorado sanduíche na Itália, na Universidade de Bolonha. E a minha pesquisa, né, se chama Educação Científica Orientada para o Futuro, uma análise de narrativas sobre tecnologias disruptivas. E aí, como é que a minha pesquisa incorpora o Beck, né? Então, a gente está falando dessa mudança, né, da primeira modernidade para a segunda modernidade, e muito do que o Beck define como risco, né, ele sempre vai falar dos riscos técnicos científicos, mas que eles se materializam muitas vezes de maneira invisíveis e deslocados no tempo, espaço e nas sociedades, tá? Então, a gente entende que parte da percepção de risco, da parte da percepção, né, como a gente percebe o risco, ela está vinculada a uma ideia de antecipação. Então, se a gente pode resumir isso numa pergunta, a gente poderia dizer como podemos educar em uma sociedade de risco
onde a própria tecnologia que busca resolver nossos problemas também gera ameaças invisíveis, né? E aí, na minha pesquisa, eu tento trazer elementos do que a gente chama de Futures Oriented Science Education. É uma integração de conhecimentos de uma área de pesquisa chamada Future Studies, que é vinculada à sociologia, que é vinculada muitas das vezes na área de administração, para pensar sobre exploração de futuros possíveis. Então, a ideia é tentar desenvolver uma capacidade de prospectar, de pensar de forma complexa e também de tomar decisões quando a gente fala ali no contexto das aulas de ciência. E aí a gente inclui aí essa ideia de futures literacy, que eu, pelo menos, trabalho com essa ideia com uma maneira de como que a gente pode lidar com os riscos, né? Como que a gente pode lidar com essa sociedade tecnológica. Aqui na Europa a gente tem vários grupos europeus que são bem eles são bem famosos, né? Então a gente tem e principalmente na Universidade de Bolonha, a gente tem o projeto IC, o projeto Fedora, o projeto agora o Fedora Teacher Academy, e também a gente tem um grupo de interesse, né? Um grupo especial de interesse dentro do ESERA, que é o European Science Education Research Association. E só para passar assim bem rápido, porque o tempo é curto, né? Nós somos em cinco. A ideia é a gente tentar ensinar que o futuro não existe um futuro linear, né? Então, mas tentar ensinar como não prever, mas prospectar o que vai acontecer, né? E o que poderia acontecer. Então, a ideia é pensar no que a gente chama de cenários, que são esses futuros possíveis, futuros plausíveis, futuros desejáveis. Isso faz parte das nomenclaturas que a gente consegue fazer em relação ao futuro. Então, além disso, como que a gente pode preparar as pessoas para múltiplas contingências, né? Nós tivemos eventos recentes, como a pandemia, que são eventos que, de alguma maneira, mudaram a maneira como a gente lida com a sociedade e também como que a gente pode se preparar para novos tipos de eventos que podem acontecer, né? Então, mas também a gente quer ensinar como que a gente consegue não apenas descrever, mas também como que a gente pode influenciar nesses tipos de futuro, né? Como que a gente pode pensar em como que a gente consegue chegar nesses futuros ou chegar ou não chegar a outros futuros, né? Então, a ideia é descrever futuros alternativos e capacitar os alunos a influenciá-los. Também vou passar isso muito rápido, mas a ideia é que o futuro ele se desenvolve nesse cone na qual, né, conforme mais a gente vai tentar prospectar para o futuro, mais, quer dizer, mais longe no tempo, né, maior o número de cenários possíveis, né? A gente pode falar dos futuros prováveis, que é o que a gente, que é o que pode, que é o que é provável que aconteça, né? A gente pode falar de futuros plausíveis, o que que é plausível de acontecer. Hoje a gente pode pensar em futuros possíveis, que é geralmente o que pode acontecer, numa visão um pouco mais geral, né? E a gente pode pensar, né, nesses diferentes tipos de cenário, né? Por exemplo, pensar também em wild cards, que são esses eventos de baixa probabilidade, por exemplo, a pandemia, e como esses eventos eles geram impacto, né? E como que eles podem ser imagináveis ou inimagináveis, tá? E aí a gente sempre traz esse referencial do Cone, né? É, do que a professora Olivia Levrini, ela fala na pesquisa dela sobre o futuro. Então,
essa é uma maneira que a gente tem de poder enxergar diferentes tipos de futuro. Então, agora trazendo para o contexto da minha pesquisa, a ideia é pensar quais são as percepções que aparecem quando a gente fala sobre tecnologias disruptivas na educação básica, né? Aqui, o que que se espera de quais são as perspectivas que aparecem dos alunos quando a gente fala sobre tecnologia disruptiva ou tecnologias emergentes, dependendo do referencial que você usa. Então, a ideia é tentar analisar como os estudantes, a visões dos alunos sobre riscos e oportunidades decorrentes de novas tecnologias emergentes. Então, tentar pensar, né, que conflitos se tornam evidentes na maneira como esses alunos imaginam o futuro e também como esses alunos enxergam o risco e as oportunidades em seus futuros com relação à tecnologia. Então, a gente fez uma atividade com. Esse é um dos casos, né? A minha tese está dividida em três temas diferentes. A gente está falando primeiro sobre inteligência artificial, segundo sobre veículos autônomos e também sobre cibersegurança. E aí a ideia o que eu vou apresentar hoje é o que a gente tem de sobre inteligência artificial, que foi o estudo piloto que a gente coletou no ano passado, né, em 2025. Então, essa foi uma atividade que a gente fez com professores de ciências e matemática. Então, eles trabalharam em grupos. Então, a ideia é tentar imaginar como que esses professores imaginam um futuro envolvendo a inteligência artificial e a gente planejou uma atividade de construção de cenários. Então, a ideia era tentar pegar ali elementos, né, de tecnologia, percepções de tecnologia, e pensar como esses elementos, como essas percepções evoluiriam ao longo do tempo, é, e como eles imaginam que, enfim, como essas percepções poderiam se desenrolar ao longo do tempo. E também a gente tentou trabalhar com a ideia de escrita de narrativas, né? Então, é, quando a gente está falando de metodologia de cenários, a gente tem é- esse, esse framework, né, que a gente utilizou, que é o do Peter Schwartz, e aí ele segue essa metodologia, né? Primeiro, identificar qual é a pergunta central, né? O que que a gente quer responder, o que que a gente projeta, né? O que que a gente quer projetar para o futuro. Identificação das forças motrizes. Forças motrizes são forças que são percepções, né? São forças que a gente percebe que são importantes para o futuro e como elas se interagem entre elas. Então a gente chama de incertezas críticas, né? Que é essa interação entre as diferentes forças, né? Logo em seguida a gente passa a determinar qual é a lógica do cenário, ou seja, quais são essas incertezas críticas e como elas interagem entre si. A descrição do cenário por si, né? E também avaliar quais são os resultados desses cenários. Então, para essa investigação, a gente trouxe a pergunta, né? A gente trouxe a pergunta central, que seria quais podem ser os impactos da inteligência artificial na sociedade de São Paulo nos próximos 30 anos e as implicações na economia, mercado de trabalho, educação, saúde, governança. Então, esse é mais ou menos o esquema que a gente trabalhou, né? Então, a gente tem, no final de da atividade, cada grupo tinha tinha um conjunto de quatro possíveis cenários, tá? E aí a gente pediu que eles escolhessem um, e a partir desse cenário que eles escolheram, a gente pediu que eles contassem uma história que se passasse naquele futuro. Então, foi uma atividade mais livre. Então, e aí a ideia é que eu apresente para vocês
como que é, as características dessas narrativas que foram apresentadas, tá? Então, se a gente observa nos resultados, né, então a gente tem quatro narrativas, né? Então, a gente tem narrativas com um tom predominantemente positivo, surpreso, restaurador, né? A gente tem narrativas que vão falar sobre preocupação, sobre apreensividade, né? A gente também tem narrativas que vai falar sobre orgulho, né? Essa narrativa, se ela fala, agora os cidadãos de São Paulo sentem orgulho de viver numa cidade que é ambientalmente correta, é, que é regulada, etc., né? E também a gente tem umas narrativas que são uma narrativa que é um pouco mais descritiva, que vai tentar, de alguma maneira, falar sobre a ideia da funcionalidade, né? Como a IA, de alguma maneira, ela regula todos os ambientes da nossa vida. Individualmente, elas parecem muito diferentes, né? Porque elas trazem tons muito diferentes. Mas quando a gente analisa elas como um conjunto, a gente percebe que existem duas configurações de futuro, né? Primeiro, uma configuração crítica e o que a gente chama de uma configuração positiva. Então, a gente tem essas dimensões analíticas que foram temas que apareceram que foram comuns a todas essas narrativas, né? Então, a ideia do papel do Estado, né? Então, numa configuração positiva, a gente tem um Estado de crise, enquanto nessa configuração crítica a gente tem uma inércia institucional, uma falta de apoio, falta de políticas públicas. E aí a gente analisou essas narrativas desse ponto de vista, né, pensando nesses temas que são comuns a todas as narrativas. Então, eles falam muito sobre a ideia de acessibilidade da IA, no sentido de se a IA vai ser universal ou não, se ela vai, na verdade, gerar exclusão. E também essa ideia de que uma dimensão mais ontológica, no sentido de que o uso controlado da tecnologia ela traz mais segurança, mais confiança, enquanto numa configuração mais crítica vão falar sobre perda da criatividade, de erosão da autonomia, ou seja, como a gente vai ser influenciado pela IA para tomar decisão, e também essa ideia dessa mecanização do ser humano, né, que o humano vai se tornar uma máquina no futuro. Bom, e aí eu queria trazer só dois processos que aconteceram, né, que a gente tentou fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre esses dados, e a ideia que a gente chama de presentificação, ou a gente anteontem, na verdade, semana passada, na verdade, eu tive contato com um termo que é muito parecido, então que é o tal que eles chamam de presentismo. Isso foi algo que aconteceu dentro desses dados, né? Então, a ideia de que esses professores, eles, na verdade, projetaram o futuro partindo de que os problemas atuais, os desafios atuais, eles estariam resolvidos ou eles seriam amplificados, né? E a gente, quando a gente fala de estudos do futuro, projeção de cenários, a gente entende que esse processo, na verdade, ele limita o pensamento prospectivo, né? Então, essa ideia de que se a gente está agarrado no presente, a gente não consegue imaginar futuros que são diferentes do que existe hoje. Então, vamos supor, nenhuma das narrativas, por exemplo, falou, sei lá, de um mundo onde ninguém mais precisa trabalhar, por exemplo, né? Que seria sei lá, vamos supor, a inteligência artificial, ela talvez dominou todo o processo produtivo e as pessoas não precisam trabalhar, por exemplo. É uma configuração de futuro possível, né? Então a gente entende que essa coisa de você ancorar a sua percepção no presente, ela limita diversos tipos de futuro que você possa imaginar, né?
E aí, só passando rapidinho, então, a ideia, por exemplo, narrativa A, ela vai dizer que o futuro é o presente sem problemas, né? Porque todos os problemas da sociedade foram corrigidos pela IA através de políticas públicas, né? Então, é um tom bastante otimizado, né? A IA é usada de uma maneira otimizada. A narrativa B vai dizer que, na verdade, os dilemas atuais, eles permanecem e eles podem se intensificar. Então, a ideia então, a ideia de que a tecnologia, de alguma maneira, vai otimizar os fluxos, né, da sociedade, ou então a, a inteligência artificial, de alguma maneira, vai trazer esse pacto global de conformidade, ética, etc. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer é sobre como que eles atribuem a ideia, a função da inteligência artificial, né? Então, a ideia, na verdade, quando a gente analisa mais profundamente as narrativas, a gente enxerga que eles não percebem a IA como uma tecnologia disruptiva, ou seja, eles não enxergam a IA como uma tecnologia que, de alguma maneira, possa mudar a configuração da sociedade, né? Como eu falei antes, por exemplo, não foi pensado um futuro, por exemplo, onde não exista trabalho, mercado de trabalho, que todo mundo, que a IA domina os processos produtivos e as pessoas de fato não precisam trabalhar, né? E aí a gente entende que nessas narrativas a IA ela é concebida como essa infraestrutura corretiva. Ela é uma ferramenta para consertar, regular, limpar, otimizar os sistemas que hoje são disfuncionais. E aí, quando a gente observa a natureza desses sistemas, né, então, narrativa A, que é a ideia da IA para manter a ordem, estabilidade, para manter o status quo, e isso numa perspectiva positiva, né, de futuro, enquanto na B a gente tem essa ideia de que a IA ela é essa força, ela é essa tecnologia que força a sociedade a resistir ou a revelar determinadas falhas estruturais, né? Enfim, C e D também partem de uma perspectiva pouco mais positiva, né? Falar sobre a ideia de garantir a confiança, a segurança, senso coletivo, né? Ou então de equilibrar o progresso com o desenvolvimento social. Então, a ideia Leandro, Leandro, o Fernando só pediu para você ter uma atenção com o tempo. sim, eu já estou terminando. São só Ele, mais duas slides. ele comentou que tá um pouco instável também a conexão. Só isso. Sim, tudo bem. Então, e aí a ideia é pensar como que a gente pode transformar o ensino de ciências pensando passando dessa atitude, né, passiva de antecipação para uma atitude mais ativa de construção de futuros, né? Então, a ideia de que a gente precisa ir além desse otimismo passivo que a gente tem com relação à tecnologia e também de fomentar um pouco a construção desses futuros possíveis, né, para promover o pensamento complexo e aprimorar as habilidades de tomada de decisão. Então, só para finalizar, né, a gente já estou aqui nas minhas considerações finais, a gente entende que esse corpus, né, essa coleção, ela não é uma coleção aleatória de opiniões ou expectativas sobre tecnologia, mas sim que ela é uma configuração relativamente coerente, né, estruturada em torno de um conjunto de preocupações recorrentes, né, desse grupo de professores, que vai tratar sobre eficácia institucional, acessibilidade, transformação do trabalho, controle da informação, sustentabilidade, etc., né? Então, a gente também observa que a tecnologia, ela não é um agente isolado, mas ela é uma infraestrutura dependente de uma governança ética. Então, a gente entende que
que esses futuros eles não são moldados por um determinismo tecnológico, né? A tecnologia ela não, de alguma maneira, ela não modela, né, esses futuros, mas na verdade o que eles vão dizer, o que eles dizem com essas narrativas é que na verdade o problema é como a gente consegue lidar com a complexidade da inovação, tá? Então, essa é a minha pesquisa. Eu vou dar espaço agora para a Pina para poder falar da pesquisa dela. Obrigado a todo mundo. Boa tarde aí para vocês, né? Boa tarde, eu sou a Pina, também sou doutoranda do PIEC, do PIEC, né? Do Programa de Pós-Graduação Interunidades da USP, orientada pelo Maurício, participo do NUPIC, né? E a ideia hoje é apresentar para vocês a minha pesquisa de doutorado, né, principalmente os resultados, que na minha pesquisa, né, compartilha o referencial teórico da sociedade de risco, que vocês devem já ter escutado, né, a outra professora falar, e o que o Leandro explicou também, né, sobre a influência, né, da sociedade de risco, né, de todo esse referencial do Beck e do Giddens no nosso grupo, porque a gente discute. E a ideia aqui é mostrar o que acontece quando a gente traz esse referencial para a formação de professores, né? E aí eu fiz uma pesquisa usando a Design-Based Research, né, uma metodologia, em 5 ciclos, ao longo de 4 anos, para responder uma pergunta que eu, né, tenho considerado cada vez mais, temos, né, considerado cada vez mais urgente, que é como que a gente pode preparar os futuros professores de ciência para lidar pedagogicamente com a incerteza, né? Considerando que a gente vive cercado por esses riscos produzidos pelo próprio desenvolvimento científico e tecnológico, como as mudanças climáticas, a inteligência artificial, a pandemia, a engenharia genética, enfim. E que a gente continua formando professores dentro de um currículo fortemente determinista. Então, pode passar o slide, por favor, Leandro. E aí, então, para amarrar o contexto, né, da sociedade de risco com a minha pesquisa, o Hartmut Rosa, né, um sociólogo alemão, argumenta que na modernidade tardia, então, né, que é esse período, então, pós-guerra, né, marcado pela forte crescimento científico e tecnológico, que além de produzir os benefícios, produz também os riscos aos quais a gente está sujeito. O Rosa fala que essa modernidade tardia é marcada por uma aceleração tripla, né? Uma aceleração na mudança social, no ritmo técnico e do tempo de vida subjetivo. E aí isso amplia a incerteza que é explorada pelo Beck, né, pelo Giddens, e também se relaciona com o que o Giddens chama de crise da segurança ontológica, né, em que o passado deixa de ser uma base segura de experiência para orientar as nossas ações do presente e do futuro, né? E aí o resultado, principalmente para a educação, é que cresce a pressão para que a gente tenha respostas imediatas e definitivas, só que justamente nos tipos de problemas que a gente tem tido agora, que são os problemas que a ciência menos consegue oferecer esse tipo de resposta, né? Que são os problemas complexos. E aí, assim, o licenciando ele chega na sala de aula com o repertório que ele teve, né, herdado de um currículo construído para resolver problemas que têm solução e é cobrado a responder problemas que possivelmente não têm solução. Pode passar o slide? E aí, então, para trabalhar essas questões, né? Então, para além do referencial da sociedade de risco, que, que a gente compartilha, né, no grupo. Aliás, eu acabei não me apresentando, né? Eu também fiz o meu doutorado sanduíche em Bolonha, né, no mesmo grupo que o Leandro. Então, também discutimos bastante coisa sobre futuro, né? O Hartmut Rosa, são coisas que o grupo de Bolonha também discute bastante.
Então, junto com esse cenário, né, teórico, é, é, a parte que eu uso, né, do risco manufaturado na minha pesquisa é, é a parte da incalculabilidade dos riscos, né? São os riscos manufaturados que são produzidos pela própria tecnociência, né, pelo desenvolvimento da tecnologia e da ciência, que gera esses benefícios, mas que gera riscos incalculáveis. Né? Então, essa imponderabilidade ela é uma variável do problema, né? Ela faz parte do problema, e que tem alcance global e é estendido no tempo, que são o que o Beck chama, né, de efeitos colaterais latentes. Tá? E aí, nos textos mais recentes do Beck, ele tem passado a chamar riscos manufaturados de incerteza manufaturada, né, que aí reforça mais ainda o coração desse conceito da incalculabilidade que eu uso na minha pesquisa. E aí, então, eu usei três ferramentas, né, no curso. Uma delas é o diagrama do Knevin, do Curtis Snowden, que oferece uma linguagem e um repertório visual para ajudar a distinguir os tipos de problemas, né? Problemas óbvios, complicados, complexos e caóticos. E que foi um diagrama que depois acabou sendo usado como ferramenta de trabalho dos licenciandos, né, dentro do curso que a gente aplicou. Então, ele emergiu do processo iterativo, né, da DBR, e não foi um instrumento prévio de análise, né? Assim, então, na DBR, o processo é sempre cíclico, né? Então, toda a pesquisa, a leitura da revisão bibliográfica, a discussão teórica de base para a pesquisa, ela é feita continuamente ao longo da aplicação da pesquisa, da análise dos dados. Então, as coisas se retroalimentam, né? Então, o referencial teórico retroalimenta os dados e a evolução da pesquisa. Todo referencial do Beck né, que já foi discutido, e aí esses referenciais que eu estou apresentando agora, depois aparecem nos resultados. Tá? Os Wicked Problems, do Hittel e Weber, são uma nomenclatura, né, de um subconjunto de problemas complexos que são muito importantes para a nossa pesquisa, porque eles têm uma característica decisiva para o ensino, que é que as soluções propostas para esses problemas não encerram o problema, mas modificam esse problema. Né? Então, o próprio enunciado do problema é parte do que o define. Tá? E aí isso depois vai levar a um ponto importante das nossas conclusões, que a gente precisa ponderar, então, né, se a gente está fazendo as perguntas certas, já que o desenho da pergunta do problema, o enunciado do problema já define o problema, né? E aí, outro ponto teórico importante é a percepção ampliada de risco, né? Uma ferramenta desenvolvida pelo NUPIC, né? Pelo Maurício e outros participantes do grupo, que tem três eixos: o de acesso, que é mediado pelo conhecimento, alcance, mediado pela informação, e urgência, mediada por valores. Que representa uma calota uma esfera de percepção ampliada de risco, que eu vou apresentar e mostrar uma fotinho para vocês, né, a ilustração para vocês mais para frente. E então que essa percepção ampliada de risco ela vai estruturar o questionário que a gente aplicou antes e depois de cada ciclo. Pode passar o slide? E aí, então, a questão de pesquisa do nosso trabalho, então, foi como podemos preparar os professores para lidar com as incertezas e os riscos manufaturados do futuro e estar aptos a mediar essas discussões sobre esses temas com seus alunos do ensino médio. Tá? Então, essa é uma pergunta que exige resposta dupla, e aí isso também é o que justifica a escolha metodológica da DBR, né? Porque a gente precisava construir um material de ensino que servisse de suporte para a integração da incerteza com o ensino determinista e, ao mesmo tempo, elaborar a teoria que explicasse e justificasse essa aplicação.
E aí, operacionalmente, essa pergunta se desdobra em duas, né? Uma delas, se tem variação na percepção de risco dos licenciandos nessa relação, né, dos problemas da vida real com os que são tradicionalmente ensinados na educação básica, que vai ser respondido, então, pelo questionário ARP, e como que esses licenciandos se apropriam dessas discussões na elaboração dos materiais de ensino para eles aplicarem, né, no ensino médio. E que aí, então, essa parte vai ser respondida pela análise temática dos materiais dos ciclos. Pode passar. O contexto empírico, então, da minha pesquisa é que foram realizados 5 ciclos entre 2020 e 2024, sempre em disciplinas do último semestre de licenciaturas de Física, de Matemática e de Química, né, licenciaturas vinculadas, disciplinas vinculadas ao estágio supervisionado obrigatório, e aplicado em 2 instituições públicas de São Paulo. Então, os 4 primeiros ciclos foram numa instituição, e o quinto foi 2 anos depois, né, com uma pausa de 2 anos, numa outra instituição. E aí nós acompanhamos 107 licenciandos ao longo dos 5 ciclos, né, 107 que finalizaram os 5 ciclos, e 158 que responderam o questionário pré-curso, né, porque eventualmente tem os alunos que começam o curso, responderam o questionário no começo, mas depois acabaram abandonando a disciplina, então não são sujeitos da parte da análise, tá? E aí os nossos dados foram coletados de 4 tipos de atividades diferentes, né? São quatro fontes de dados que nós usamos para nossa análise. O questionário ARP, né, aplicado pré e pós-curso, as resenhas críticas, que fazem parte da fase teórica, né, a primeira fase do curso, as atividades curtas e a elaboração do minicurso de cada grupo, que são o material de aplicação prática, didática que os alunos deveriam fazer. Pode passar? E aí, então, a pesquisa DBR, ela se organiza em princípios de design, que são o pilar do que vai orientar a pesquisa, né? Como que a gente vai construir a nossa pesquisa. E aí, no nosso caso, nós tivemos 3 princípios. E aí, esses 3 princípios são uma chave de leitura para o que vocês vão ver depois, né? Então, o princípio epistemológico define, a gente definiu, né, a importância, né, do princípio epistemológico, dizendo que os alunos deveriam ser capazes, os licenciados, perdão, deveriam ser capazes de reconhecer que os riscos da vida real são problemas complexos ou wicked ou manufaturados, né? Então, esse seria um ponto importante que seria usado na construção do curso. O princípio didático é de que o professor não tem a resposta, e aí não como uma estratégia pedagógica, mas porque essa resposta ainda não existe. E o princípio socioeconômico-cultural, que diz que a distribuição desigual dos riscos exige que a gente precisa ponderar os prós e os contras de cada medida de mitigação, considerando os valores e as questões éticas envolvidas. E aí o ponto metodológico central, né, do uso desses princípios de design é que cada princípio funciona ao mesmo tempo como diretriz da construção do curso, né, do design, e como critério avaliativo. Então, o que vai ser observado nos materiais dos licenciandos ao longo da pesquisa. E aí é isso que fecha, então, o ciclo do circuito da DBR, que eu desenho o curso a partir do princípio e eu avalio a partir do princípio. Pode passar. Se você puder ser um pouco mais rápido, porque a gente tem mais pessoas para apresentar, tudo bem? Mais 3 minutos. Tá bom. Eu estava contando o meu tempo, mas acho que eu passei. Então, peraí. Então, a gente pode. Na verdade, assim, então.
Esses resultados, então, assim, ó, o que eu vou apresentar, ele tem, então, né, esse primeiro contraste entre a compreensão teórica e a aplicação pedagógica, é, o fenômeno que foi percebido nos primeiros ciclos e a implementação dos novos conceitos, que foi a mudança né, no design, e aí, em terceiro, a compreensão por meio do feedback iterativo, tá? Então, é assim que se organizam os resultados. Pode passar. Então, os resultados quantitativos, na verdade, eles são um sinalizador de que há um aumento na percepção de risco dos alunos, né, dos licenciandos, indo para a calota da esfera, que significa, então, que eles têm uma visão mais global dos riscos. Pode passar? Mas os resultados quantitativos, eles servem só como uma tendência, tá? Eles não têm significância estatística. Mas os resultados, então, qualitativos, então, em todos os materiais que foram coletados, né, daquelas atividades que eu falei, a gente fez a análise temática, né? E aí, para isso, criamos um codebook assessorado, né, ajudado por LLM, assistido por LLM, e aí desses, aqui eu coloquei alguns exemplos de códigos, né, para vocês, que foram coisas que foram procuradas no material e que daí depois foram analisadas, então, o que cada coisa era procurada no material, e aí quais ideias poderiam vir a partir do que a gente encontrava nesses materiais dos alunos. Pode passar? E aí, então, nós encontramos 7 temas principais, né? Então, dos 17 códigos que foram encontrados na fase 1 e das 6 classificações dos minicursos, né, da fase 2, nós encontramos esses 7 temas que resumem a avaliação dos ciclos, e que aí elas indicam, então, os dois pontos de inflexão epistemológica que a gente teve no curso. Pode passar? E aí, então, esse é um dos resultados principais da pesquisa, é que a primeira inflexão epistemológica aconteceu no ciclo 3, né? Porque a gente percebeu no ciclo 2 que o complexo era usado como sinônimo de complicado, e aí a gente incluiu aquele diagrama do Knevin que eu tinha falado no começo, e aí ter essa visualização de tipificação de problemas ajudou os licenciandos e eles tiveram ganhos perceptivos nas atividades depois desta atividade, né? E isso foi verificado pela análise temática. Pode passar? E aí a segunda inflexão epistemológica foi no ciclo 5, em que a gente viu, né, pela análise temática, um salto epistemológico dos licenciandos, quando a gente viu que, na análise, né, 4 dos 5 minicursos sustentaram a complexidade. Então, assim, a gente antes tinha visto entre a fase 1 e a fase 2, os licenciandos retomando o pensamento determinista depois de discutir os temas da complexidade. Então, quando eles iam para a parte prática, eles retomavam o determinismo. E aí, já no quinto ciclo, nós vimos, então, os 5 grupos mantiveram a discussão da complexidade, mas aí um deles, no curso final, eles acabaram deixando de lado a complexidade e focaram na parte do ensino, mas foi um grande salto em relação aos outros ciclos. E também trataram a incerteza como gestão e não como uma redução, né? Não como algo que se deveria evitar, sem querer fugir da incerteza. Isso. E aí, então, aqui é um resumo, né, dos resultados em cada ciclo. A gente pode passar. Em cada ciclo, não, né? Em cada eixo, né?
E aí, então, o foco da nossa síntese, então, ficou pela triangulação da análise dos dados, então, do questionário, né, que mostrou a ampliação da percepção de risco de local imediato do núcleo da esfera para a calota, né, indicando mais global e prolongado. A melhora empiricamente sustentada pela análise temática, né, ao longo dos ciclos, que mostrou, então, que antes de 4 a 7 minicursos retomavam o determinismo na estrutura final, e aí no último ciclo, 4 dos 5 sustentaram a complexidade. E aí os 2 pontos de inflexão que eu falei. Pode passar? E aí, então, né, a ideia é que a análise ela mostrou então, né, o deslocamento dessa postura epistêmica dos minicursos e que a heterogeneidade dos instrumentos ela reforça esse achado por triangulação, porque a gente não usou um único tipo de dado. E justamente na DBR, o que é importante, né, é a capacidade de discriminar a postura entre os licenciandos, os grupos dos ciclos, e permitindo que a gente, além de criar um produto final, que foi o curso, né, ensinando então como integrar a complexidade no ensino determinista, criando uma teoria que compreendesse e justificasse os mecanismos que os orientam. E é isso. Aqui eu tenho só uma figurinha, pode passar para o próximo? Essa aqui é só uma figurinha que foi criada ao longo da minha pesquisa para dizer que, no fim, aceitar a complexidade pode ser muito, muito bonito e proveitoso, em vez de só cair no, no dissenso de futuro incerto. Boa tarde, pessoal. Sou João Pedro Guidini. O título desse trabalho é Incertezas e Riscos, Raciocínios em Grupos sobre Radiação em Contexto Educacional. O problema que eu pego é um problema muito característico da sociedade de risco, é o problema da definição de limite. A gente consegue ver isso em várias coisas, né? Essa definição de limite basicamente define a partir de que momento, a partir de que dose, um novo fenômeno negativo ocorre. E isso a gente pode ver, por exemplo, para o caso da radiação. O caso da radiação ele é interessante porque não só quando você define o limite você tem implicações políticas, né, implicações econômicas para a medicina, mas essa definição do limite em si ele é político e é reconhecido pela própria comunidade científica, porque a gente tem diferentes modelos aceitos e falta dado epidemiológico para definir qual modelo é correto. Então vocês podem ver nesse gráfico, né, as previsões desses modelos por vezes são opostas. Então, essa dose de radiação que a gente pode receber, por exemplo, num exame médico, ou quando a gente vai num ambiente ao ar livre com mais radiação, essa dose de radiação, ela o efeito da dose de radiação no nosso corpo, ele é previsto de diferentes formas por esses modelos. Alguns vão falar que, inclusive, isso é benéfico, e outros vão falar que tem uma chance de dar câncer, né? Quando a gente olha na literatura, a gente percebe que tem poucos trabalhos que vão fundo nessa questão, né, nessa incerteza epistêmica da radiação de baixa dose na educação. E a gente também vê algumas aparições disso na mídia, esses problemas de fake news. Então, essa questão, ela parece ser interessante, nesse sentido. Por outro lado, né, quando a gente tenta lidar com a questão da fake news, a gente tenta muitas vezes esconder a incerteza. Mas tem uma outra posição dentro dessa área que é a de não esconder essa incerteza, né, e apresentar para as pessoas. Porque é muito provável até que com a presente mídia social que as pessoas acabem chegando nisso. Então, nesse trabalho, a ideia um pouco foi identificar quais são as ideias que os estudantes têm quando eles interagem com essa incerteza epistêmica, né? Como que eles articulam essas ideias quando eles precisam tomar uma decisão. E uma outra coisa é tentar identificar a forma como essas ideias se articulam, né? Num raciocínio. Então, para explorar isso, a gente performou aí uma atividade que envolvia 7 situações. O contexto era uma usina nuclear
Basicamente, os estudantes, a cada situação, eles tinham que tomar uma decisão. A primeira situação, até a 4, eles estavam entendendo um pouco um contexto, né? Eles assumiam o papel de um motorista nessa usina nuclear, e esse motorista, ele tinha que tomar a decisão se ia ficar ou não nesse trabalho, que era basicamente definir se ele ia receber ou não radiação de baixa dose. Entre a primeira e a quarta situação, ele está basicamente tentando entender a coisa ali, né? Entendendo quais são as leis, o que que é a radiação, quais são as medidas de segurança e por aí vai. Na situação 5, a gente apresenta a chamada incerteza epistêmica, né? Essa incerteza dos diferentes modelos existentes. Na situação 6, a gente apresenta uma incerteza do cumprimento das regras, né? Se a empresa parece que no passado acobertou ali um vazamento. E na sétima, a gente apresenta uma incerteza acidental. Basicamente, a gente aumenta um pouco a dose de radiação, né, mas sempre abaixo do limite que a lei permite, e ele vai fazer um percurso maior dirigindo, né? Então aumenta aí essa chance de acidente. E a ideia foi explorar um pouco como que os estudantes articulavam, né, as justificativas sobre isso. Então eles tinham que fazer a cada situação um report, né? Informando a percepção deles sobre o problema, qual foi a decisão tomada, recebeu ou não, né? Ficar ou não naquela situação, justificar por que tomaram essa decisão, falar quais são as incertezas envolvidas e se eles têm algum outro comentário. Então, no primeiro momento, eles percebiam o problema, era uma atividade em grupo. No segundo momento, então, eles teriam uma intuição individual, né? Cada aluno aí, ele ia desenvolver uma intuição imediata sobre o problema. A partir dessa intuição, eles fazem uma produção do raciocínio e formulam argumentos, começam a discutir entre si, e no fim eles escrevem um raciocínio mais persuasivo. Com esse relatório, né, a gente vai poder inferir qual que é a percepção de risco deles sobre a radiação. Para falar sobre essa percepção de risco, a gente usou esse framework da Schenck et al., e colaboradores, que basicamente articula quatro conceitos: incerteza, probabilidade, consequência e severidade, né, o impacto. Quando a gente aplica isso para as baixas doses de radiação, né, peço desculpa que está em inglês, que eu reaproveitei essa apresentação. A gente vai ter, por exemplo, a consequência da radiação de baixa dose seria o câncer, né? A severidade, né, o impacto disso seria, por exemplo, o tipo de câncer, a incerteza epistêmica, esses diferentes modelos, né? O compliance, se está seguindo as regras, e a probabilidade de causar câncer, né? E tudo isso vai ser mediado por conhecimento, valores e também pela decisão que eles tomam, né? O activity ali. A gente fez um estudo, então, fez esse estudo para 3 casos, com licenciandos de física, professores em atuação, estudantes do ensino médio, a gente coletou as atividades. E para nossa análise, a gente fez análise temática, usando o software Max QDA e seguindo essa abordagem do Coding Reliability, que basicamente valoriza a concordância entre diferentes pesquisadores. Então, em cada report, né, quando eles justificavam a decisão, eles preenchiam ali as justificativas, a decisão, a incerteza. Quando a gente compara os diferentes reports, a gente pode encontrar os padrões, né? E esses padrões, né, que aparecem em diferentes textos, são identificados com os códigos que são as ideias que eles apresentam. Uma vez que a gente tem essas ideias, a gente pode associar essas ideias com a percepção de risco, ou com os benefícios. Então a gente identificou ali 13 códigos, né, 13 ideias, a concordância, tendo esses códigos, um segundo pesquisador também aplicou esses códigos nos dados, teve uma boa concordância entre os dois pesquisadores, né? Como vocês podem ver na tabela da direita. E quando a gente aplica essas ideias para esse framework, a gente percebe que algumas ideias vão estar bem em cima de um conceito, né? Por exemplo, incerteza. Outras vão estar mais articulando dois conceitos, probabilidade e incerteza. Outras vão articular três desses conceitos, né? E outras vão estar mais nos benefícios. Então, a ideia do dinheiro seria, por exemplo, ter dinheiro, apresenta lá como justificativa, ficar naquela situação para ganhar dinheiro para prover para si e para a família. Uma outra ideia seria por exemplo, das leis e do experts. Então, essa ideia vai articular o conceito de probabilidade, consequência e severidade.
que vai então basicamente defender que o risco ele é baixo, então a setinha para baixo diminui a percepção de risco, porque a gente tem as leis e os experts que definem os limites de segurança e a situação está embaixo dos limites, ou porque eles apresentam treinamento e por aí vai. E aí a gente teria, por exemplo, essa incerteza epistêmica, né? Que é essa esses diferentes modelos, quando os alunos apontam isso, né? Colocam isso como parte da justificativa pela decisão que eles tomaram. Pô, tem uma incerteza ali na ciência. E aí a gente teria, vou falar só de mais duas ideias, a preocupação com a saúde de receber a baixa dose de radiação, se isso pode prejudicar a saúde deles. E uma última ideia que é interessante é a misinformação, que é quando essa preocupação extrapola o limite. Não é só que eles estão preocupados em receber a radiação, mas eles começam a assumir que a radiação causou uma doença, que é chamada aí de misinformação, né? Ah, enfim, foram três ideias. Aqui é um pouco da percepção deles sobre o problema. Aqui é como eles tomaram decisão, né? A parte verde é quando eles têm uma decisão positiva, a vermelha é negativa. Na situação 5 dá para ver que apresentar incerteza epistêmica não mudou muito a decisão deles. O que mudou mais foi a situação 6, quando eles perceberam que a indústria estava podendo acobertar algum vazamento ali. E uma outra parte do trabalho, né? Você aqui eu vou só dar uma amostra grátis. Quando a gente pega um report, vê as ideias que apareceu ali, coloca nesse framework, a gente vai ter uma configuração do raciocínio informal. E se a gente plotar todos os documentos, né, nessa análise de cluster, a gente vai perceber que vai ter pessoas que vão concordar com as ideias e a gente vai encontrar então padrões dessa configuração de ideias. A gente encontrou 6 padrões, por exemplo, esse aqui que se preocupa com a incerteza epistêmica, esse outro com a incerteza de cumprir as regras e por aí vai. O que é interessante é quando a gente olha para esses padrões, uma coisa interessante aparece. As decisões negativas, elas são caracterizadas por uma baixa diversidade de ideias. Então, por exemplo, mesmo quando o pessoal coloca a incerteza epistêmica e ainda fica nessa situação, eles balanceiam isso colocando tanto ideias que aumentam a percepção de risco e ideias que diminuem elas. Mas quando o pessoal decide sair, em todos os casos que a decisão foi negativa, só tinha ideias que aumentavam a percepção de risco, não tinha um contrabalanceamento. Tá bom. Essa foi um pouco do trabalho, né? A desinformação também foi muito associada à decisão negativa. Ah, e o que a gente percebe é que os alunos valorizaram bastante essa incerteza epistêmica. Então, apareceu em várias das ideias dele. Então, parece que a gente deveria, dar conta disso, ensinar essa incerteza, porque é relevante para como eles percebem o problema. Obrigado, gente. Gente, esse é o título da minha apresentação, tá bom? Como meus colegas já comentaram grande parte da teoria do Beck, assim, eu vou tentar me atentar só aos conceitos que ainda não foram trabalhados tanto, que contextualizem o trabalho. Mas basicamente é isso, eu tô interessado em entender a agência, quando a gente está entendendo essas incertezas fabricadas, e meu foco de pesquisa são as questões sociocientíficas complexas. Então, parte dessa ideia, né? A gente está vivendo num mundo muito diferente do que a gente vivia 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Aparentemente, a gente tem um mundo composto e caracterizado por um certo aspecto de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. E meio que isso desafia a gente a repensar a própria ciência que a gente aprende na escola, né? Que tem uma abordagem muito técnica, reducionista e determinista. E aí parece que essas coisas não se conversam. Parece que a gente gostaria de só ensinar a ciência que parece que não faz mais sentido no mundo que a gente vive, né? A gente tem uma diversa literatura esbarra um pouco nessa discussão, né, dos problemas sociocientíficos, quando a gente fala de controvérsia, risco, incerteza, mas também quando a gente está trabalhando com sistemas complexos, diversas coisas aparecem, né, a questão da imprevisibilidade, a emergência dos sistemas, o conflito de perspectivas legítimas e tudo mais. Também, por outro lado, a gente esbarra na questão da alfabetização científica, nessa outra visão, onde a gente deveria, de fato, formar os estudantes para ter esse engajamento com os problemas que eles estão vivendo, né? Com essas questões socioecológicas de justiça e transformação social.
Então, dentro desse contexto, né, a gente está numa sociedade de risco que envolve riscos que estão deslocados no tempo e no espaço, e ao mesmo tempo eles são incalculáveis. E aí é legal de começar a perceber que quando a gente está trabalhando com esse tipo de problema, a gente tem uma dificuldade tremenda, porque isso coloca um nível de tentar entender a realidade que escapa das nossas ferramentas tradicionais de controle. Porque a gente não consegue mais controlar as variáveis como a gente imaginou que a ciência um dia já fez. Ao mesmo tempo, tem um conceito da sociedade de risco que eu acho bem relevante para o trabalho, que é essa questão da reflexividade da incerteza. Aparentemente, a gente parte da ideia que existem riscos que são imprevisíveis, a gente não consegue prever eles, e aí de repente eles acontecem e a gente tem que lidar com essas escolhas. Mas na tentativa de tentar tornar esses riscos imprevisíveis mais calculáveis, de certa forma, eu vou tentar controlar esse risco. Eu uso uma série de ferramentas da ciência e tecnologia como identificar, localizar o risco, medir, politizar e assim por diante, que eu acabo fazendo uma coisa que é aí que o Beck vai chamar de reflexividade da incerteza, eu acabo construindo novas incertezas. E aí eu torno aqueles riscos que eu tentava controlar em novos riscos imprevisíveis. Então, eu quase crio uma situação em looping, onde toda vez que eu tento resolver meus problemas com soluções que envolvem ciência e tecnologia, me aparecem novos problemas, novas incertezas para eu ter que lidar. E isso é engraçado, porque parece que existe uma certa característica temporal no risco. Quando eu falo de risco, na cidade de risco, eu estou sempre pensando no futuro, numa antecipação de uma catástrofe que pode vir a acontecer, mesmo que eu não saiba que catástrofe é essa. Então, parece que o risco sempre ele existe nesse que a gente chama de permanente estado de virtualidade. Ele não é, ele pode se tornar ser. E aí isso causa uma incerteza gigantesca e a gente não sabe muito bem como lidar isso com a ciência e tecnologia que a gente tem. Por outro lado, a gente tem uma questão que envolve o passado, que aparentemente a gente vendeu uma ideia que gente com conhecimento científico, a gente já está seguro, porque ia ser o conhecimento científico que ia garantir nossa segurança ao longo do tempo. A questão é que cria um paradoxo do conhecimento, que parece que quanto eu mais sei, mais eu aplico esse conhecimento, mais eu começo a não saber as coisas e mais esse conhecimento começa a se tornar novas incertezas. E aí, ao mesmo tempo, eu chego no presente, vendo essa situação e eu começo a me questionar, ok, então, como que eu tenho que agir? Que decisões eu tenho que tomar? O que que eu deveria fazer, então? E aí é engraçado porque essas novas fontes de incerteza, que eu coloco alguns exemplos, né? O DDT é o caso mais clássico, um livro lá da Rachel Carson, mas mudança climática, inteligência artificial, engenharia genética, qualquer outro exemplo que a gente consegue pensar, desse contexto dos riscos manufaturados, eles são aquelas coisas que estão criando novas incertezas. E aí, aparentemente, o que a gente tem estudado é que parece que esse tipo de relação que a gente tem com o mundo, ele é mediado por sistemas complexos, né? Toda essa questão do risco cria um ambiente de complexidade que a gente tem que lidar. E aí a ciência e a tecnologia, elas aparecem cada vez mais necessárias para a gente lidar com esses problemas, mas cada vez mais insuficientes sozinhas. E aí é engraçado porque quando a gente vai tentar pensar nessa questão do que eu faço, a gente chega num paradoxo, porque parece que esses riscos, esses perigos, eles não são palpáveis, ou imediatos, ou visíveis. E aí, quando você vai ver a média da população, parece que ninguém está fazendo nada, né? Ninguém está fazendo nada para tentar mitigar a mudança climática ou para tentar entender os problemas da inteligência artificial. As pessoas só vão vivendo. E o problema disso é que, aparentemente, quando os problemas acontecerem, eles saírem desse estado de virtualidade futuro e se tornarem presentes, pode ser muito tarde para fazer qualquer coisa. E aí cria um grande problema. Eu tenho uma situação de incerteza que eu não controlo, mas ao mesmo tempo estou tentando antecipar esse futuro que eu não quero que aconteça para tentar controlar. Então é sempre essa questão, parece que circular, eu vou e volto nisso. E aí, o que que a gente tem que fazer? Para mim, a intenção de pesquisa hoje me me cativa essa ideia de entender esse conceito sociológico que a gente chama de agência, que muita gente interpreta ele como um sinônimo de ação, mas é um conceito muito mais complexo. Basicamente, resumindo, agência é quase um conceito sociológico para eu entender por que que as pessoas fazem o que elas fazem, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, quais são as ações que elas pensam ser possível fazer e por que que outras ações não são possíveis de serem feitas. Enfim, mas eu vou colocar uma definição aqui de um referencial um pouco mais sólido para a gente tentar entender o que eu quero dizer com a agência, que ela vai ser o central da minha pesquisa. Traduzindo aqui rapidinho para vocês, né? Eu estou definindo a agência com esses dois pesquisadores que ela tenta trazer um pouco uma questão mais relacional. Basicamente, incerteza não é uma coisa que eu tenho, mas é um engajamento que eu construo
com diversos atores sociais em diversos ambientes estruturais. Basicamente, é quase como se fosse um fluxo que relaciona todas as estruturas que têm a ver com os hábitos, os julgamentos que as pessoas fazem, as decisões que elas tomam, os futuros que elas projetam e buscam. Tudo isso compõe uma certa estrutura da agência que é meu interesse, no sentido de tentar entender, beleza, o que que engaja os agentes, as pessoas, a tentarem fazer alguma coisa ou não, quando elas estão lidando com esse tipo de problema. E aí é legal porque esse mesmo referencial teórico ele vai dizer que a agência ela tem três questões, três elementos temporais. Então, quando você vai entender a agência de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um coletivo, está sempre tentando entender essas três dimensões temporais. A dimensão do passado, que tem a ver com os hábitos, as rotinas e os repertórios de ação, ou seja, aquela estrutura que já está incorporada nas pessoas. Mas também tem uma componente do presente, né? Ou seja, as pessoas estão tomando decisões, elas estão fazendo avaliações, elas estão restritas ao contexto dela, isso também impacta na forma que elas vão agir ou não. Por outro lado, as pessoas elas não só reproduzem as coisas que estão ao lugar dela, elas conseguem imaginar futuro. E aí é interessante essa ideia de projetamento de futuros, é a minha imaginação criando alternativas possíveis do que pode acontecer, ou melhor, do que eu posso fazer para chegar naquilo que eu gostaria que acontecesse. E aí talvez essa ideia dessa componente do futuro da agência seja especialmente interessante para o ensino de ciências, porque talvez seja aquilo que a gente, enquanto pesquisador e professor das áreas de ciências, pode trabalhar para desenvolver nos alunos, né? Ou seja, seria essa noção de imaginar futuros possíveis, saindo daquela ideia determinista, onde o futuro já é catastrófico, já está certo, ele é linear, para tentar pensar nesses futuros possíveis, ou seja, desenvolver mais essa componente projetiva da agência, essa componente futura, para tentar criar esse contexto de ação e fazer entender que as pessoas, que o futuro, apesar de trazer vários desafios, a gente pode pensar sobre ele e projetar nossa ação nesse futuro. Então, o que que a gente faz com o conhecimento científico para construir talvez os futuros desejáveis que a gente gostaria e sair desse futuro determinista que já está todo catastrófico e que não tem nada para se fazer. Na verdade, isso tem, é isso que eu gosto de trabalhar na pesquisa. Gabriel, desculpa te Basicamente, interromper. Só pedir para você começar já a finalizar a apresentação. não, tudo bem, é bem rápido. Prometo. Essa é a minha pergunta de pesquisa. Como estratégias didáticas podem ajudar os estudantes a ampliar a agência frente a esses desafios, frente a essas incertezas manufaturadas? Aqui está um pouquinho da intervenção, dos meus dados que já foram coletados. Eu estou fazendo um estudo interventivo, exploratório. Eu basicamente fiz dois estudos de caso com as mesmas turmas, quando eles estavam no nono ano e no primeiro ano de ensino médio, foi quase como uma continuação. Eu trouxe esse slide aqui que ele é um pouquinho mais bonitinho de se entender do que foi feito. Eu parti dessas duas intervenções no nono ano e no primeiro ano de ensino médio, uma estudando especificamente ondas de calor e a outra um pouquinho mais ampla, entendendo os impactos das estratégias, né, de como que lidar com a adaptação e mitigação na cidade que eles moravam. Eu usei essas três ferramentas para coletar dados, e aí eu estou numa fase onde eu acabei de terminar de coletar meus dados, eu fiz minhas entrevistas em grupo focal, e aí eu vou partir para análise sistemática mesmo dos dados. E aí, para terminar a apresentação, porque eu não tenho muitos resultados ainda para mostrar muito certinho, eu só queria mostrar as três ferramentas. Basicamente, eu criei essa ideia de mapa de relação complexo para entender essa complexidade, entender os sistemas complexos. Basicamente, os alunos têm que tentar, de uma certa forma, relacionar os elementos que compõem um sistema complexo. Aqui está dois exemplos de atividades que os alunos fizeram em sala de aula. Um pouquinho mais para entender o contexto e o outro mais focado na mudança climática, que é o meu estudo de caso que eu estou desenvolvendo. Essa outra estratégia aqui que são os storylines, as linhas narrativas. Basicamente, o estudante ele tem uma narrativa inicial e depois ele tem que mudar o final da história, propondo um futuro desejável. E isso é interessante para a gente captar alguns aspectos da agência dos estudantes quando ele constrói a narrativa. E por fim, a última coisa foi que a gente participou com os estudantes desse programa da Prefeitura de São Paulo, que eles têm que criar um projeto de lei e tudo mais. Então, isso desencadeou quase com uma estrutura interessante da coleta de dados que partiu do mapa. Foi um primeiro uso dessas linhas narrativas, a gente escreveu a proposta de lei e depois a gente voltou para storylines. E é interessante, antecipando algumas das discussões metodológicas, é interessante a mudança que tem nos estudantes entre a primeira construção do storylines e a segunda, né? Parece que todo esse processo que a gente construiu foi capaz de, uma certa forma, desenvolver um certo aspecto da agência que é bem interessante. Só para terminar aqui, mostrar alguns dos resultados, né, talvez os mais importantes. Aparentemente, a socialização prévia dos estudantes, ou seja, essa componente
do passado influencia muito forte a componente futuro. Os estudantes eles têm uma certa facilidade depois do curso de justificar a ação usando conhecimento científico, mas eles não conseguem transformar isso em verdadeira ação. É quase que uma disputa entre o conhecimento científico e o que eles chamam de a política real. E, enfim, os estudantes, eles parece que eles passaram de certas estruturas mais tecnocráticas de entender o conhecimento científico para desenvolver uma agência mais colaborativa e que envolvia outras coisas. Então, saindo de propostas individuais para propostas coletivas e políticas de engajamento, né? Ainda um pouco terceirizando a responsabilidade, mas já dando passos novos em outras direções, substituindo as soluções baseadas em tecnologia para soluções baseadas na natureza, e tiveram um certo processo de entendimento dessa não linearidade entre a ação local e os efeitos globais das nossas ações. Foi isso, gente. Então, bom, o que eu preparei é uma apresentação bem rápida, né? Até porque eu estou no doutorado também, mas ainda não consegui completar a minha primeira coleta de dados, né? Por conta do tempo, de ainda tá relativamente no início. Então, o que eu separei foi apresentar, na verdade, uma justificativa da temática do que eu estou trabalhando e apresentar, né, a estrutura da primeira coleta, né? Como que a gente fez esse planejamento. Então, o título da minha pesquisa até o momento é Os Problemas Complexos no Ensino de Ciências e como a gente toma decisão frente aos riscos contemporâneos. A ideia é conseguir trabalhar, né, com a ideia, com foco nos problemas, né, porque quando a gente pensa no ensino de ciências e como ele se concretiza nas salas de aula, né, a resolução de problemas é algo que fundamenta os materiais, como os currículos são estruturados e fundamenta também a prática docente, né, então uma parte significativa das propostas que são feitas nas salas de aula tem a ver com a maneira como a gente escolhe os problemas que serão trabalhados. E, né, essa escolha, esse papel ocupado pelos problemas, ele reside, né, não apenas no conteúdo, né, eu preciso ensinar essa temática porque ela é relevante, mas também nas habilidades e competências que o trabalho com aquele problema em particular é capaz de gerar, né, capaz de desenvolver junto com os estudantes. Então, a defesa, né, pela escolha de um problema ou não um outro, né, ao entrar num currículo, passa, né, pela uma intenção de uma cidadania, né, como que você está formando aquelas pessoas, qual que é o currículo que se pretende estruturar. Então, embora a gente tenha, né, uma preocupação com a escolha dos problemas que são trabalhados, né, a forma como a gente vai resolvê-los também, essas questões que a gente discutiu até agora, né, que os meus colegas apresentaram, né, que são dilemas extremamente relevantes, eles não aparecem em grande evidência, né, no currículo ainda, né, ele não aparece de maneira generalizada como um trabalho nas escolas, enfim. Então, a ideia é a gente tentar encontrar um espaço nesse descompasso, que eu tenho uma formação que pretende preparar os sujeitos para uma cidadania que consiga lidar com os problemas atuais, no entanto, né, a gente não trabalha com essa dimensão da complexidade ou os riscos manufaturados na escola de maneira sistemática. Então, a minha pergunta de pesquisa, né, tem a ver com isso. Como que a gente consegue desenvolver estratégias de ensino que possam, primeiro, né, auxiliar os estudantes na tipificação de situações problemas e, por consequência, na tomada de decisão por meio da análise da complexidade dos problemas trabalhados e das ameaças contemporâneas dos problemas e seus contextos, né? Então, aqui, por ameaça contemporânea, né, a gente pode compreender a ideia dos problemas complexos e também dos riscos manufaturados que os colegas já apresentaram até esse momento. E a ideia, né, de discutir sobre a tipificação de situações-problemas é justamente para a gente conseguir diferenciar quais são os problemas que tradicionalmente já são abordados no ensino de ciências e quais são esses novos problemas que a gente intenciona trabalhar, né? Por que é importante desenvolver habilidades associadas a eles também. Então, o objetivo dessa pesquisa é conseguir investigar e propor estratégias que consigam desenvolver essas habilidades nos estudantes. O que a gente chama, né, de tipificação de problemas aqui nessa pesquisa é a gente conseguir identificar em qual domínio desse diagrama, que a gente chama de diagrama Knef, da pesquisa do Snowden de 2007, né, inicialmente de 2007, que nos ajuda a entender qual é o domínio do problema ou da situação que a gente está analisando, né? De maneira rápida, né, a gente tem 4 domínios que são principais e eles são diferenciados a partir da causalidade
das relações causais que atuam nos problemas que são trabalhados, né? Então, em geral, quando a gente trabalha com o ensino de ciências escolar, a gente está na dimensão do ordenado, né? Do claro ou do complicado, que são aqueles problemas em que a gente tem uma relação de causalidade que é mais direta, que a gente consegue fazer, né, uma relação entre o efeito e a causa e estabelecer uma conexão linear entre elas. No entanto, né, quando a gente fala sobre os riscos manufaturados e complexidade, essas relações causais, elas só podem ser percebidas a retrospecto, né? Então, a gente exige um novo tipo de habilidade, um novo tipo de prática para conseguir lidar e gerenciar com essas novas situações. Então, de resultados de pesquisas anteriores, né, do nosso grupo, é possível a gente perceber que nem sempre os alunos eram capazes de compreender qual era o domínio, qual era a situação que eles estavam analisando quando eles estavam trabalhando com uma situação que envolvia uma complexidade, né? Era comum eles apresentarem, entenderem que se tratava de algo diferente, mas quando eles precisavam tomar uma decisão, eles recaíam novamente na ideia de existe uma resposta única, eu só preciso conhecer que resposta é essa, né? Então, aqui, quando a gente analisa, né, esse perfil, esse padrão, é uma questão problemática, porque a gente não consegue, então, pensar numa formação que consiga mapear, consiga entender a situação e tomar uma decisão, ter agência em relação àquela situação de maneira coerente. Então, o objetivo é que a gente consiga pensar quais são as estratégias que podem auxiliar os estudantes, tanto a entender o cenário que eles estão, e também qual é o procedimento, né? O que eles precisam fazer para tomar decisões que são mais assertivas dentro desse cenário de complexidade. Do ponto de vista metodológico, né, essa pesquisa é um estudo de caso exploratório também, com dados qualitativos, e a gente vai desenvolver, né, uma coleta de dados que envolva diversos estudos de caso. Tudo isso, né, esses estudos de caso serão produzidos, né, com inspirações metodológicas nas ilhas interdisciplinares de racionalidade do Furres, e a ideia é a gente fazer uma adaptação dessas ilhas pensando na inserção da complexidade. O público-alvo, né, eu trabalho com estudantes da graduação, licenciatura e bacharelado, e futuramente o ensino fundamental 2, o ensino médio, para que a gente consiga entrar também no ensino básico. Atualmente, né, eu estou realizando a minha primeira coleta de dados, então ela começou no primeiro semestre de 2026, ainda não finalizou, né, a disciplina que eu estou coletando dados ainda não terminou, então a gente está em desenvolvimento, e é uma disciplina mais curta, né, quando a gente pensa em estudantes da graduação, é uma disciplina de 1h30, com encontros semanais. Então a gente tem, né, pouco tempo para desenvolver essas temáticas de interesse. Nesse sentido, né, a disciplina foi dividida em 2 etapas principais. A primeira, em que a gente faz toda essa contextualização, né, do referencial teórico, fala sobre sociedade de risco, fala sobre incerteza, fala sobre complexidade e problemas complexos. E a segunda parte é o desenvolvimento desse projeto em etapas, né? Então, a gente pensou em 7 etapas principais que envolvem, né, desde a sensibilização do problema até o mapeamento, o pensamento de transição dos cenários e prospecção de futuro e tomada de decisão. O primeiro trabalho que a gente está desenvolvendo, né, o tema é a transição energética, e os estudantes precisam responder a pergunta de como o Brasil deve distribuir seus investimentos na diversificação da matriz elétrica, né? Então, esse problema foi apresentado para eles considerando que no Brasil, né, a gente tem um aumento da população e a gente tem um aumento também, uma projeção de aumento de gasto energético, né, do quanto a gente vai precisar gerar de energia. Ao mesmo tempo, a gente tem diversas preocupações em relação ao aumento dessa oferta, né, de energia elétrica, sem que a gente aumente as emissões de gases do efeito estufa. Então, o objetivo é que os alunos sejam capazes de entender o que a gente precisa fazer para conseguir diversificar a matriz elétrica, para que a gente tenha, né, uma seguridade de abastecimento de energia, ao mesmo tempo não aumentar de forma expressiva a quantidade desses gases, né, o quanto a gente emite. Atualmente, né, a gente tem uma matriz fortemente associada à energia hidráulica, né, hidrelétrica, e a ideia é que a gente consiga diversificar justamente naquelas que a gente consegue não acionar termoelétricas, né? Então, seria a eólica, a solar e a nuclear. Então, os alunos são divididos em 3 grupos de trabalho e eles precisam, né, entender como que eles vão responder a essa pergunta.
Então, a primeira coisa importante é eles entenderem que eles estão num cenário de complexidade e a gente apresentou, né, desenvolveu o curso seguindo essas atividades. Então, existe inicialmente uma seleção do tema e aqui a gente abre um cone da complexidade, né? Quais são os fatores totais que eles acham que é importante para conseguir trabalhar. Então, essa ideia, né, essa segunda etapa é uma etapa de ampliação, então eles vão começar a mapear a complexidade da situação analisada, e aí entra, né, no estágio de organização. Então, aumentou a complexidade analisada, mantém constante, tenta organizar, entender como os fatores estão relacionados, separar quais são aqueles que são os mais fundamentais, que a gente chama de estruturante, né, ou seja, quais são os fatores que balizam o sistema como um todo, e aí fazer um afunilamento para tomar decisões que tenham como base esses fatores que são estruturantes. E aí a gente segue, né, então, para uma redução de quais são todos os fatores que eles vão analisar, mas segue numa profundidade de análise entre eles, para que depois eles consigam projetar o futuro desse problema em particular. Até o momento, né, aqui eu estou apresentando alguns resultados que são preliminares, né, então é interessante visualmente a gente conseguir observar como essas etapas se seguem, né, então a gente sai de uma situação, né, um mapeamento complexo que diversas vezes é, né, complicado para os estudantes conseguirem estabelecer todas as relações, ver qual é um fator que eles julgam como principal, né, como que eles vão tomar uma decisão dentro de um cenário mais confuso. A gente já passa posteriormente para uma segunda etapa que tem a ver com uma organização e uma profundidade maior nesses fatores que eles julgam serem os estruturantes, para que depois eles utilizem esses fatores para projetar o futuro em 5, 10 e 15 anos. Né? Então, esses resultados preliminares, né, apresentam ainda, né, de maneira incipiente, né, porque a gente não fechou a disciplina, então não vou apresentar todos os resultados, mas já apresentam, né, que a existência de um vocabulário comum, né, então entender o que é um problema claro, o que é um problema complexo, o que é estruturante, o que eu estou mapeando, né, como que eu faço isso, auxilia os estudantes, né, a conseguir se orientar nos cenários de análise, e também, né, esses dados estão apontando para uma maior coerência entre a compreensão do cenário que eles estão mapeando, né, esse cenário complexo, para guiar a tomada de decisão, né? Então, até o momento, né, a gente não viu uma seleção de um único fator ou uma única vertente para guiar essa tomada de decisão, né? Mas uma relação entre eles, o que parece ser mais coerente com o que a gente entende a partir da complexidade. E, por fim, né, ela deixa, então, de ser centrada em um único fator, como era anteriormente, né, nos dados que a gente tinha anteriormente. Então, até o momento, né, esses são os resultados que eu tenho da minha pesquisa, né, dessa primeira coleta, e gostaria de agradecer a atenção de vocês, né, a gente não teve muito tempo para a realização de perguntas, mas se vocês quiserem fazer perguntas específicas, né, os e-mails dos colegas estão aqui listados na ordem, né, de apresentação que a gente tem aqui nessa gravação, e a gente vai ficar muito contente de responder as perguntas de vocês. Muito obrigada. Bom, Maravilha. gente, é isso. Obrigado a todo mundo aí que compareceu. Até mais, gente. Tchau, Até tchau, mais. pessoal.